A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos começar aqui, meus irmãos, mais uma palavra do Senhor Jesus, ao qual aqui nós estamos no áudio 5, né? Glórias a Deus por isso. Áudio 5, onde nós vamos fazer aqui menção do estudo Os Gigantes de Davi. Eu já quero que você abra a sua Bíblia e você vai ver aí que o terceiro gigante de Davi foi o próprio rei Saul. Ele enfrentou a família, lembra? Porque a família o desprezava. Depois ele enfrentou Golias, né? Agora, meus irmãos, se levanta o terceiro gigante da vida dele, o rei Saul, né? Vamos lá, 1 Samuel. Vamos aí para o capítulo 23. 1 Samuel, seu capítulo 23, verso 14 a 29. Olha só, o texto vai dizer aqui, Saul persegue Davi no deserto de Zif, né? Verso 14. E Davi permaneceu no deserto dos lugares fortes e ficou em um monte, no deserto de Zif. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregava nas suas mãos. Então, você vai ver aí que Saul, ele desejava matar o próprio Davi, mas ele não conseguia. Por que que ele não conseguia? Porque Deus era com Davi. Tudo isso nos mostra que ele estava sendo protegido. Protegido por quem? Por Deus. Agora, por que que Deus não elimina Saul de uma vez? Porque Deus dava a oportunidade para Saul se arrepender. Deus dava a oportunidade para Saul mudar de rumo. Mas qual que era o desejo de Saul? Continuar da mesma maneira, né? Então, Satanás começou a operar na vida de Saul e Saul agora queria matar Davi. Veja o verso 15. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a buscar da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e confortou a sua mão em Deus. Deus levantou dentro da casa de Saul o próprio filho de Saul, que era Jonatas, para ajudar Davi. Porque, meus irmãos, Davi não era mau, mas a inveja, o quanto Deus usava Davi, Saul começa a querer matá-lo. Veja o verso 17. E disse-lhe: não temas que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, e segundo o que também Saul, meu pai, bem sabe. O próprio Jonathan está falando que ele quer ficar com Davi, ele quer ajudar Davi. Ele percebeu que o reino do pai foi retirado. Ele não ficou buscando pelo pai, porque o pai estava errado, meus irmãos. Ele não ficou do lado de quem estava errado, ainda que fosse seu sangue. Ele ficou do lado de quem estava certo. É isso que Jonatas começou a fazer. Verso 17. E disse-lhe: não temas, que não te achará. Já li o 17, né? O 18. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para sua casa. Agora, Jonatas promete ajudá-lo. É claro que muitas vezes, as pessoas começam a colocar em seu coração que todo mundo da família tem que apoiá-lo, mesmo ele fazendo coisa errada. Se a pessoa arrumar uma encrenca, uma confusão, e ela ver que essa encrenca piorou, ela não pode exigir a família ficar do lado dela, porque ela está errada. Só que a família tem que entender que você tem que votar pelo correto, ainda que isso doa na sua família. Porque Deus é o justo juiz e Ele tudo vê. Quanto mais você oculta viver a verdade, lógico que você paga com o preço dos erros dos outros, né? Verso 19. Então subiram os zifeus, que ele estava na cidade de Zif, né? A Saul
a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes do bosque, no outeiro de Áquila, que está à mão direita de Gesimon. Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme todo o desejo da tua alma. Por nós fica, entregamo-los nas mãos do rei. Agora o próprio povo dali quer entregar Davi na mão do rei Saul. Olha só. Porque tinha muita gente que ainda estava dividido. Eles ainda não concordavam com Davi. Veja o verso 21. Então disse Saul: benditos sejais vós do Senhor, porque vos compadeceste de mim. Ide, pois, e diligenciais ainda mais, e sabei e notai o lugar que frequenta, e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Quer dizer, falaram para o rei que ele estava lá, mas agora ele falou: não, vai lá e anota direitinho aonde ele está, porque ele é astuto. Quando eu chego no lugar, desse lugar ele já foi. É óbvio, meus irmãos. Quem é que eu acabei de ler aqui que está cuidando dele? Deus. Quem é que não está deixando acontecer? Lá no verso 14. É Deus. Se Deus está escondendo Davi, se Deus está cuidando de Davi, meus irmãos, quem é Saul para enganar a Deus e pegar Davi? Quem é Saul? Então essa guerra começou porque Saul foi rejeitado e Davi agora foi eleito como um rei. E agora Davi não quer matar Saul, porque se ele quisesse ele matava. Ele tem experiência para isso. Quem matou Golias não vai matar Saul? Mas ele tinha que tirar de dentro dele os desejos carnais e deixar os desejos espirituais acontecer. Porque a gente age e pensa com o pensamento carnal. Por isso que quebramos a cara. Quando uma pessoa quer te perseguir ou está te perseguindo, nunca tome decisões que é a sua carne que está soprando. Mas se alguém te persegue, ore a Deus. Busque a Deus. Entregue a Deus. Porque se você tomar a sua própria atitude, você acaba tomando precipitadamente decisões erradas. Davi não queria ter nas suas mãos o sangue de Saul. Primeiro que ele amava demais, está passando um avião aqui agora, que Deus abençoe o piloto e os seus passageiros, né? Ó, aqui é a rota, né? Bom, boa viagem, meus amigos, que Deus abençoe vocês aí. Então o que acontece? Saul, meus irmãos, ele está despreocupado, porque ele acha que ele tem força contra Davi. E Davi está toda hora provando que não tem. Toda hora Davi está provando que se eu quiser eu te mato, rapaz. Mas eu não quero, eu quero ser seu amigo. Só que Saul, ele fica provando isso. E ele não deixa as coisas acontecer. Quem está sendo moldado aqui não é Saul, é Davi. Porque você pode reparar, Davi podia ser violento com a sua família, como muitos de nós às vezes podemos ser. Poderíamos ser bocudo com a nossa família, mas Davi era humilde. Ele venceu aquele gigante. Davi poderia ser petulante, arrogante contra Golias, mas ele não foi, ele venceu Golias. Agora, meus irmãos, aparece um gigante que tem coroa. Esse gigante aqui é rei. E agora, como é que se mata um rei? Ele sabe que o povo que aclamou ele, um povo que escolheu aquele rei, imagina que 99,9% votou em um presidente. Você vai lá e mata ele. É só uma expressão assim de você entender o que aconteceu com Davi. Se você mata aquele rei, aquele presidente, como que ficaria o país contra você? Você entendeu o perigo de Davi matá-lo? Davi também, ele tinha que ter o povo ao lado dele, ele não podia sufocar a situação. Compreendeu a gravidade do problema? As coisas que passavam na cabeça de Davi? Enfrentar sua família foi fácil naquele sentido, porque foi Deus que entrou na casa dele. Foi Deus que o escolheu. Foi Deus que o honrou. Ele só simplesmente manteve a humildade. Enquanto todos estavam em casa, Davi estava na onde? No pasto cuidando das ovelhas. Enquanto todos estavam escondidos atrás da trincheira, Davi foi enfrentar o gigante. Agora ele tem um gigante difícil de enfrentar. É uma situação delicada.
E eu termino essa história só amanhã. Tá bom, meus irmãos? Amanhã a gente termina essa história. Anote aí a lição de casa. Deuteronômio capítulo 11, verso 18 e 19. Deuteronômio 11, 18 e 19. Amém? Está fazendo aniversário hoje a Vera, lá do grupo de oração Emanuel, tá? A Beth te parabeniza, todas do grupo te parabeniza, tá bom, Vera? Eu também. Deus abençoe, um abraço a todos do grupo, um abraço a Beth. Feliz aniversário, Vera. Meus irmãos, quero aqui apresentar mais alguns PDFs, meus irmãos, para vocês poderem ter aí, ó, custa R$5, eu mando para o seu celular, você pode imprimir, é muito bom, tá? Eu tenho um estudo chamado O Jejum. Você sabe jejuar? É que meu pastor, não, eu tô te perguntando se você sabe realmente como que é jejuar. Você não gostaria de ter, já que você gosta do cafezinho, você não gostaria de ter uma ideia do que é jejum? R$5. Também tem um estudo chamado Banco de Deus, meus irmãos. Tem muita gente que ora e não recebe, porque não tem crédito. É o Banco de Deus. Que tal abrir uma conta nesse banco? Quer entender um pouco sobre isso? R$5, meus irmãos. Por que os judeus não falavam com os samaritanos? Você só vai saber se você comprar esse PDF. Conheça a sua Bíblia, meus irmãos. Você vai entender um pouco sobre a história da Bíblia. R$5 também. Piercings e tatuagens. Será que eu posso fazer uma tatuagem? Será que eu posso pôr um piercing? Mas é um piercing de Jesus. É uma tatuagem do nome dele. Não. Você quer saber melhor? Piercings e tatuagem, R$5, meus irmãos. Também tem um estudo lá chamado Jonas 1 e 2, meus irmãos. R$5 também. Você vai gostar bastante, tá? Pastor, como é que eu adquiro? Meu Pix é 11971093166, tá? Você pode falar comigo, me chama no Zap e eu te mando. Me mostra o comprovante, eu te mando. Todo esse dinheiro é arrecadado para as cestas básicas, para que a gente não falte com o alimento na mesa daqueles que necessitam, tá bom? Por hoje é só e amanhã tem mais.